Eles duvidam da própria sanidade. Mas tudo o que vão contar, eu sei que aconteceu de verdade. 7 noites, 7 encontros com um impossível. Uma mulher que saía do cemitério toda madrugada. Um homem que serviu à realeza e jurou ter visto. Olhos que não eram humanos. Um espelho antigo que não refletia só o presente. E uma entidade que o seguiu por quilômetros, sem fazer barulho algum. A cada história, a verdade vai ficando mais escura e no final você vai entender por que algumas pessoas nunca mais dormem em paz. Tá pronto? Então, venha comigo. Corvo, eu juro por tudo que é mais sagrado que o que eu vou te contar aconteceu mesmo. E por mais que hoje eu esteja são, lúcido e sem nenhum problema com a minha cabeça, eu ainda acordo de madrugada, com medo de escutar o som daquela porta, abrindo de novo. Tudo começou há cerca de 2 meses. Meu pai morreu. Foi um câncer agressivo, rápido. Levou ele em menos de 3 meses. A gente enterrou ele num cemitério antigo aqui no interior de Minas. Pequeno, simples, mas ele gostava daquele lugar. Dizia que era calmo demais até para quem já morreu. Na primeira semana depois do enterro, minha mãe começou a reclamar de barulhos estranhos à noite. Ela dizia que ouvia passos no corredor e a porta da frente abrindo por volta das 3 da manhã. Eu achei que era luto, imaginário, mas decidi passar uns dias lá só para garantir que ela não estava surtando. Na segunda noite, eu ouvi. Era por volta de 3h17. A maçaneta da porta girou com um estalo seco. A madeira fez aquele rangido típico, como se alguém entrasse devagar. Mas o mais estranho foi o cheiro. Veio um cheiro de flor murcha, de terra úmida e de algo que eu só consigo descrever como caixão antigo. Eu levantei devagar da cama, peguei uma lanterna e fui andando até a sala. Não tinha nada. A porta estava encostada, mas sem tranca. Eu comecei a pensar que a mãe podia ter deixado destrancada e alguém entrou, mas no dia seguinte, a mãe me chamou no quarto dela, estava pálida, chorando, e me mostrou uma foto antiga do álbum de família. É ela, filho. É ela que entrou aqui essa noite. A foto era da minha bisavó, enterrada no mesmo cemitério do meu pai, há quase 40 anos. Na noite seguinte, eu me preparei. Coloquei câmera no corredor, tranquei tudo. Deixei sal grosso na entrada, fiz uma oração forte, mas o que veio não era só presença, era algo deliberado. A câmera gravou o corvo. A gravação mostra 3h14 da madrugada, a porta se abrindo sozinha e uma figura branca, feminina, passando em frente à câmera, mas o rosto era idêntico ao da foto, só que os olhos estavam completamente pretos. Eu chamei um padre, chamei benzedeira, fiz tudo o que dava, mas toda noite, por 7 dias, ela voltava. Entrava, andava até o quarto onde meu pai costumava dormir e depois sumia. Corvo, eu cavei. Eu fui até o cemitério e pedi autorização para exumar o corpo da bisavó. Eles me disseram que o túmulo tinha sido violado, o caixão estava vazio e desde então eu mudei minha mãe de casa. Queimei tudo, mas às vezes quando eu durmo de porta aberta, eu ainda sinto o cheiro de flor podre e a maçaneta balança sozinha às 3h17. Se isso foi aviso, se foi proteção, ou se foi algo querendo a alma do meu pai, eu nunca vou saber. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ela ainda está por aí, Corvo. E ela sabe que eu contei isso para você. Corvo, eu trabalhei com segurança a vida toda. 20 anos no exército. Depois, fui recrutado como segurança privada. E, por fim, aceitei o maior contrato da minha vida. Trabalhar como guarda-costas em eventos diplomáticos. Meu último posto foi numa recepção fechada no exterior, com presença da realeza britânica. E foi lá
que eu vi algo que nunca devia ter visto. Era uma noite fria, cheia de formalidades. Eu estava posicionado no salão de trás, observando tudo. E no centro da sala, ela estava lá, a monarca. Rodeada por assessores, em silêncio, escutando dois diplomatas. Só que tinha algo errado. Um dos diplomatas falava em um idioma que eu nunca tinha escutado. Não era francês, nem russo, nem árabe. Era gutural. Frases curtas, pausadas, e ela respondia no mesmo tom, como se fosse algo antigo, não humano. Me aproximei disfarçadamente. Fingi ajustar um ponto de segurança. E foi nesse momento que ela virou a cabeça na minha direção. E eu vi que os olhos dela ficaram completamente pretos, sem íris, sem branco, como os olhos de um réptil. Mas não era só a cor, era a presença. Naquele instante, eu senti que aquilo me viu. Aquilo, não ela. Nos dias seguintes, tentei relatar o que vi, fui afastado. Meu acesso foi cortado e comecei a ser seguido. Câmeras do meu carro paravam de gravar sozinhas. Meu telefone tocava de madrugada com chiados e vozes distorcidas. Teve uma noite em que encontrei marcas no chão do meu quarto. Marcas de garras. Como se algo tivesse me observado dormindo. Corvo, você pode pensar que é loucura, mas existe uma camada de realidade que a maioria das pessoas nunca vai enxergar. Eles não estão entre nós por acaso. Eles estão no comando. E quando percebem que você viu demais, eles fazem você desaparecer. 2 colegas meus que estavam na mesma missão foram encontrados mortos em 2021. Ataque cardíaco, ambos jovens, fortes, saudáveis, e eu me escondi. Troquei de identidade, desativei tudo, mas mesmo assim, volta e meia recebo um envelope sem remetente. Dentro dele, uma foto minha, dormindo, tirada do lado de fora. Da janela, Corvo, eles sabem que eu tô contando isso, e se algo acontecer comigo depois desse vídeo, então você vai saber que eu tava falando a verdade. Eles estão aqui, e ela ainda comanda tudo. Corvo, você acredita que existem objetos que guardam o tempo? Não memórias, mas instantes inteiros, presos dentro de coisas antigas? Eu não acreditava. Até herdar o espelho da minha tia-avó. Ela morreu sozinha, num casarão velho, cheio de coisas que pareciam saídas de um museu. E entre móveis empoeirados e retratos de olhos tristes, estava ele, um espelho oval, com moldura de madeira escura, entalhada à mão. Parecia caro, mas abandonado, e por algum motivo, eu quis ficar com ele. O primeiro aviso foi sutil. Toda vez que eu passava por ele, eu me via normal, mas o fundo não era o quarto onde eu estava. Era como se o espelho mostrasse outro lugar. Uma sala antiga, com lareira, tapetes vermelhos e alguém sentado ao fundo, sempre na sombra, nunca nítido. Achei que era paranoia, ilusão, de ótica, reflexo distorcido. Até que comecei a gravar com o celular e o vídeo mostrava a mesma coisa, mesmo ângulo, mesma figura, mesmo quando atrás de mim
Só havia parede. Corvo. Eu comecei a ter sonhos com essa sala. No sonho, eu andava até o espelho e atravessava ele. Do outro lado, estava tudo em silêncio. Mas eu sentia que o homem nas sombras me observava. Na terceira noite, ele falou comigo, e não foi sonho. Você está me vendo, porque eu estou te lembrando. Foi o que ele disse. Eu comecei a investigar. Descobri que o espelho veio da Europa, século XIX. Pertenceu a uma família que desapareceu misteriosamente. Ninguém jamais foi encontrado. Só restou o espelho e uma carta antiga escrita pela matriarca. Este espelho não mostra o presente. Ele mostra o que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. De novo. No dia seguinte, eu quebrei o espelho. Mas não adiantou. O reflexo continuou. Mesmo no vidro trincado, eu via a sala. E agora, o homem nas sombras estava de pé e andava em direção ao espelho. Corvo, 4 dias atrás, eu acordei com sangue na mão. Não era meu. O espelho estava no chão, sem moldura, e escrito no vidro em letras vermelhas. Agora é a sua vez de ficar. Desde então, eu não tenho mais reflexo nem no espelho do banheiro, nem no visor do celular, nem nas poças d'água, nada. Então me diz, Corvo, se você me visse agora de frente, o que você veria no meu lugar? Amigo, você já teve a sensação de dirigir por um lugar que simplesmente não quer que você saia de lá? Era para ser uma viagem simples, um frete noturno, interior de Goiás, estrada sinuosa cortando serra e mato. Peguei o caminhão às 9 da noite e fiz tudo certinho. Tanque cheio, luzes ok, GPS ligado. Mas em algum momento a estrada me traiu. Era por volta de 1h da manhã quando percebi que estava rodando em círculos, mesmo sem fazer retorno. Mesmo com o GPS dizendo que eu estava indo em linha reta. Os mesmos pontos voltavam. Foi quando percebi o looping. Um ônibus abandonado na margem, um cachorro preto parado no acostamento e um poste de madeira com uma cruz branca fincada ao lado. Meu coração disparou na terceira vez que passei por isso. Eu parei. Desci do caminhão, olhei em volta, silêncio absoluto, mas o cachorro ainda estava lá. E dessa vez ele olhou para mim. Só que os olhos eram vermelhos, como brasas. Voltei para o caminhão sem dar as costas ao cachorro, consegui entrar. No caminhão, tentei dar ré, ligar rádio, qualquer coisa, mas o caminhão não respondia. A chave girava, mas o motor não fazia som algum. E aí, amigos, eu vi. No espelho retrovisor, tinha alguém sentado no banco do passageiro, uma mulher, vestida de branco, cabelo molhado, caído no rosto, não falava nada, só tremia, como se estivesse com frio ou medo. Quando eu me virei rápido para olhar diretamente, não tinha ninguém, mas o banco estava molhado. Entrei em pânico, Corvo. A estrada me fez dar a volta e 6 vezes. 6. Na 7ª, a cruz branca que sempre estava ao lado do poste tinha um nome. Desci correndo para ver na cruz o que havia mudado. Foi então que vi o meu nome. Sim, meu nome e a data. Era a do próximo dia. Foi quando ouvi uma voz no rádio.
mas o rádio estava desligado e mesmo assim a estática começou a falar: "Volta, antes que a estrada te aceite." Eu fechei os olhos, respirei fundo e fiz o que ela mandou. Engatei a marcha, dei ré por quase 2 quilômetros, rezando, em voz alta, e de repente, uma luz forte. E tudo apagou. Acordei no acostamento, dia claro, pneu furado, caminhão vazio, a carga estava toda no baú. Mas a nota fiscal tinha uma data diferente, 2 dias depois. E desde então, toda vez que eu passo por estrada deserta, a cruz aparece de novo, com nomes diferentes e datas que ainda não chegaram. Corvo. Tem caminhos que não são só estrada, são armadilhas. E tem algo na escuridão que espera a gente entrar de novo. Corvo. Eu fui sacristão por 10 anos. Servi em missas, cuidei da capela, varri cada canto da igreja como se fosse minha própria casa. Mas existe uma coisa, uma tradição que eu nunca entendi direito. E quando entendi, era tarde demais. Todo ano, quando começava a quaresma, o padre me dava a mesma ordem: cubra todas as imagens, meu filho, até a Sexta-feira Santa. E eu obedecia. Colocava tecidos roxos sobre todos os santos, sobre o crucifixo, até mesmo sobre o altar lateral. Mas algo naquela prática sempre me incomodou. Era como se a igreja ficasse mais fria, mais escura. Mesmo com as velas acesas, as sombras pareciam crescer entre os bancos. E às vezes, quando eu estava sozinho, ouvia alguém sussurrando em latim. Mas quando virava, não havia ninguém. Corvo, na última, em quaresma em que servi, eu cometi um erro. Na véspera da Sexta-feira da Paixão, fui à sacristia de madrugada. Esqueci 1/3 no altar. E quando passei pela imagem de São Miguel Arcanjo, vi que o pano tinha caído. Mas o estranho é que a imagem estava diferente, os olhos estavam abertos, de verdade, não de pedra. A espada parecia manchada de ferrugem, e eu juro que ouvi ele respirar. Fui até lá e toquei na base da imagem, e nesse instante, a vela principal da nave se apagou, sozinha, e atrás de mim, uma voz grave que não era do padre falou: "Você olhou quando devia crer." Virei assustado, mas não havia ninguém. Só que ao retornar o olhar para o altar, todas as imagens cobertas estavam agora voltadas para mim. Mesmo cobertas, eu sentia os olhos, como se o pano não escondesse mais nada. Como se elas soubessem. Corvo, naquela mesma noite, tive um sonho. Vi a igreja vazia e os santos, um por um, descendo dos altares, sem rosto, caminhando em minha direção, com as mãos estendidas como se fossem exigir algo de mim. Quando acordei, meu quarto estava cheio de penas brancas e a cruz de madeira que eu usava no pescoço estava queimada por trás, como se algo tivesse tocado. Desde então, nunca mais entrei numa igreja sozinho. Mas todos os anos, durante a quaresma, sonho com aquela noite e escuto bem perto do meu ouvido uma mesma frase: eles não querem ser vistos quando sangram.
Corvo, eu sou técnico de informática, viciado em celular, em tecnologia, em entender como as coisas funcionam. Não acredito em fantasma. Ou não acreditava. Porque o que aconteceu comigo não foi bug, não foi vírus, foi outra coisa. Tudo começou com uma ligação, número estranho, sem DDD. Só 7 dígitos. Atendi por curiosidade. Silêncio. Pensei que era trote, mas no fundo havia um som, como se alguém respirasse muito devagar, dentro de uma sala vazia. Desliguei. 2 minutos. Depois, o mesmo número ligou de novo. Só que dessa vez, quem atendeu não fui eu. O celular atendeu sozinho. Corvo, eu estava olhando para a tela quando isso aconteceu. Sem encostar. Sem movimento. O visor acendeu e a chamada entrou. E aí, uma voz falou. Meu nome completo. Fiquei gelado. Desliguei. Fui verificar o número e não havia registro da ligação. Nenhum. Nem no histórico, nem nos dados da operadora. Era como se nunca tivesse existido. Na noite seguinte, começaram os vídeos. Meus vídeos pessoais do celular. Todos estavam diferentes. Um detalhe. Aqui, um ruído ali. Mas então percebi em todos os vídeos, ao fundo, tinha alguém parado me observando. Primeiro no canto da sala, depois atrás da porta, até mesmo no reflexo da tela da TV. Corvo, eu moro sozinho. Achei que alguém tivesse hackeado o celular. Levei em técnicos, formataram, trocaram chip, nada adiantava. Câmera frontal ligava sozinha, gravava durante a madrugada e me mostrava dormindo com algo do meu lado. Era perturbador. Na última noite, acordei com o som do celular vibrando, tremia em cima da cômoda. A tela estava toda preta, mas no centro uma frase piscava. Quem disse que você tá sozinho? Joguei o celular no chão, mas ele não parava. A tela continuava acesa e da câmera saiu um som, não voz, um lamento, como alguém preso dentro do aparelho. Então fui na operadora trocar de número e aparelho. E pesquisei na internet sobre aquele número e foi então que eu descobri que aquele número pertencia a uma mulher que morreu em 2003. Nunca foi encontrado. Mas na perícia constava que o último registro feito no celular dela foi um vídeo onde ela aparece olhando para a câmera e dizendo: se você está vendo isso, é porque ele ainda me guarda aqui. Desde então, eu parei de usar celular, mas às vezes, quando estou perto de alguém, o celular da pessoa vibra, sem número, sem chamada, só uma tela preta com a minha cara refletida. Tem coisas que a gente presencia e nunca mais é o mesmo. Coisas que não são para todo mundo ver, mas eu vi. E agora eu preciso contar para alguém, nem que seja para você. Foi na Semana Santa interior de Minas. Minha avó faleceu e eu fui até lá para ajudar com o enterro. Cidade pequena, dessas onde o tempo não passa, sabe? Cheguei num domingo à noite, a missa já tinha acabado. Mas a cidade estava diferente, silenciosa demais. Ninguém na rua, nem luz nas janelas, só uma neblina fina.
rastejando no chão, como se o próprio mundo tivesse segurando o fôlego. Me hospedei na casa da minha tia. Ela me olhou estranho, não falou muito, só disse: "Fica dentro de casa até passar." E eu perguntei: "Passar o quê?" Ela não respondeu, só trancou a porta com 2 trancas e uma cruz feita com galhos secos. À meia-noite, eu ouvi os sinos. Corvo, eu juro por tudo, os sinos não vinham da igreja, vinham da estrada. Levantei, fui até a janela e foi aí que eu vi uma procissão. Mas não era como nenhuma que eu já tinha visto, todos de branco, com véus no rosto, caminhando devagar, sem cantar, sem olhar para os lados, e no centro, uma figura enorme, mais alta do que qualquer pessoa, com o rosto coberto por uma máscara de carne, carregando um andor, com algo que parecia uma cruz, mas que pulsava, como se estivesse viva, e atrás dela vinham crianças, mas não tinham olhos. Corvo, eles passaram em frente à casa, e um dos véus se virou para mim. Não tinha rosto, e mesmo assim, sorriu. A tranca da porta começou a ranger, como se algo tentasse entrar devagar, sem pressa, só para ver se eu ia deixar. Fiquei ali, imóvel, até que tudo sumiu, sem som, sem rastros, só o silêncio. Na manhã seguinte, ninguém na cidade falava sobre isso, mas quando fui ao cemitério ver o túmulo da minha avó, tinha algo novo lá, uma placa, sem nome, sem datas, só escrito: "A próxima procissão vem buscar os que olharam." Desde então, Corvo, eu nunca mais fui o mesmo, porque eu vi, e desde aquela noite ouço sinos toda vez que tento dormir. Mais perto, mais alto, mais famintos. Se você chegou até aqui, talvez já não seja mais o mesmo, porque quem ouve leva com ele 7 relatos, 7 portas abertas. E agora, uma pergunta fica no ar: você também ouviu os sinos? Ou será que só quem foi marcado escuta? Se o celular vibrar, se ouvir passos do lado de fora, ou se alguém cobrir os espelhos da sua casa sem motivo, lembre-se, você não está sozinho. Você só viu o que não devia ver. Mas se quiser ouvir mais, outros relatos esperando por você, se inscreve, ativa o sino e deixa nos comentários qual desses 7 você acha que era real. Ou talvez todos eles sejam.